Fala pessoal, muito prazer, eu sou o Lucas e galera, tô aqui mais uma vez para compartilhar um pouco com vocês da minha jornada e dessa trajetória que eu tô tendo construindo alguns produtos e tentando me desenvolver nesse processo, que eu acho que é o mais importante de tudo, né? Então assim, galera, o primeiro vídeo que eu trouxe aqui eu falei um pouco mais sobre quem eu sou e o que eu faço, né? E no segundo vídeo eu trouxe mais como que a inteligência artificial conseguiu mudar o meu fluxo de trabalho, né? Então, assim, muitas coisas mudaram da forma que a gente desenvolvia software há uns anos atrás e como a gente está desenvolvendo software no momento. E de dezembro para cá, o que aconteceu na realidade é que no final do ano eu resolvi voltar com o desenvolvimento de projetos paralelos. E muito disso por conta da facilidade que a gente está tendo hoje para tirar esses projetos do papel. Eu acho que assim, isso é de longe uma das coisas mais incríveis que a inteligência artificial trouxe, né? Então, antes, se você quisesse começar a desenvolver um projeto paralelo ao seu principal, o esforço tinha que ser um pouco maior. Porque, vamos lá, o esforço que você ia empregar no seu projeto paralelo era quase equivalente, dependendo da situação, do seu projeto principal, né? Do seu emprego, de fato. Então, hoje não. Hoje a gente tem a possibilidade de tirar muito mais coisas do papel. Isso traz uma oportunidade muito grande para a gente se desenvolver como profissionais. Então, assim, com esse novo hiperfoco, vamos chamar assim, de dezembro até agora que é março, eu desenvolvi esses 4 projetos diferentes, pessoal. Então, assim, ó, comecei pelo Sinotub, que é um projeto voltado para basicamente você monitorar e ter ações, né, dentro de um vídeo na plataforma do YouTube. Então, como que veio a dor desse projeto aqui? Basicamente, algumas pessoas elas precisavam monitorar alguns nichos específicos. Mas monitorar como, né? Monitorar, por exemplo, eu quero acompanhar um nicho de futebol, mas eu não quero, né, receber notificação de todos os vídeos que esses canais de futebol que eu acompanho soltam. Eu quero receber só vídeos específicos do Vasco, por exemplo, que é o meu grande time do coração, né? Então, eu consigo cadastrar algumas keywords e eu só vou receber vídeos do Vasco. Esse é o propósito inicial do Sinotub. Só que com o tempo, eu percebi que eu conseguia entregar algumas funcionalidades a mais exatamente para a pessoa, por exemplo, conseguir transcrever o vídeo, né? Ou conseguir, por exemplo, gerar highlights, né? E gerar alguns packs, agora integrando com a inteligência artificial, né? Exatamente para otimizar os vídeos que você vai postar, ou enfim, entender um pouco ali do nicho que você está atuando. Esse foi meio que o propósito do Sinotub. E o que ele me trouxe de aprendizado, cara? Ali eu tive que realizar uma integração com o YouTube, que é relativamente simples essa parte, porque é o tipo de coisa que a gente está acostumado a ver no nosso dia a dia de trabalho. Mas de fato aqui foi a primeira integração que eu fiz com a LLM. Então, assim, isso aqui me trouxe muito aprendizado, cara, para você controlar esse fluxo com filas. Só que assim, né? Só para a gente entender. Aqui foi um nível um pouco mais leve. Porque quando a gente está falando de transcrição e etc., são mais requests e responses ali com a LLM, né? Um fluxo um pouco diferente. Você não precisa ter tanta coordenação assim, além de algumas filas, alguns guardrails e etc., né? Mas sim, já me deu uma base muito legal. E o principal, eu consegui tirar o projeto do zero até estar em produção. Então, assim, isso foi muito legal, porque me trouxe muito aprendizado interessante. E, novamente, a gente está falando de um projeto paralelo. Então, você imagina só, você ganha muito know-how de tanto de desenvolvimento, visão de produto, entrega. Isso dá uma dopamina legal, né, cara? Você iniciar um projeto do zero e entregar e ver que ele funciona. Esse foi o Sinotub. Em segundo, veio o Cortex. O que é o Cortex, né? Qual que foi a dor dele inicial? Eu tenho alguns amigos que são muito bons em concurso público e, de certa forma, eles desenvolveram e possuem a sua metodologia, vamos dizer assim, para estudar e se preparar para concursos. Então, o que a gente fez aqui, na realidade, foi condensar essas metodologias dentro de um produto que a promessa é te auxiliar para você estudar e se preparar para um concurso público específico, né? Então, aqui também a gente teve a implementação de inteligência artificial tanto para te acompanhar no seu processo de estudo e você conseguir se comunicar com uma LLM especificando um conteúdo
que você está estudando, né? Então você consegue tirar dúvidas sobre aquele conteúdo e etc. Né? Então, assim, uma parada bem interessante. Além de você poder subir um PDF, né, de um concurso que você está estudando em específico, e a gente verticalizar esse material para você. Esse aqui é o único projeto dos 4 que não estão, digamos, que está 80% finalizado, tá? Então a gente tem muita coisa pronta, mas assim, faltam esses 20% aí para ser finalizado, tá? Esse Cortex aqui, ó. O Orion Browser, cara, ele já vem de uma proposta um pouco diferente, e isso que é interessante, galera. Porque assim, ó, o meu propósito aqui não foi necessariamente só criar projetos que tenham integração com a inteligência artificial, tá? Apesar desse ser um grande motivador, porque eu quero aprender. É algo que eu quero me desenvolver, né? E foi o que eu consegui, graças a Deus, eu vou compartilhar um pouco aqui com vocês. Mas o Orion é uma parada um pouco diferente, cara. Aqui já é um navegador e o objetivo dele é o seguinte: é meio que conseguir fixar o seu fingerprint. Então, não sei se todos sabem, mas quando você acessa um site em específico, você tem a sua impressão digital, que são diversas informações que o navegador ele consegue coletar da sua sessão, né? E para alguns nichos específicos, é interessante que, por exemplo, quando você acesse, se eu acessar sempre o YouTube, eu quero sempre acessar o YouTube com um fingerprint específico, com um IP específico, enfim, eu quero fixar aquilo ali naquele profile. E isso aqui que o Orion ele oferece. Então você consegue criar alguns perfis, né, sendo macOS mesmo, sendo Windows, etc. Você consegue conectar um proxy nesse perfil, e toda vez que você lançar um navegador novo com esse perfil, sempre vai ser esse fingerprint que você vai acessar o ponto final, né? Onde o site, o serviço que você está querendo acessar. Isso aqui foi muito interessante, pessoal, porque olha só, eu nunca tinha construído nada com Electron, certo? Então eu nunca tinha feito um app desktop de fato. Isso aqui foi muito maneiro para mim como desenvolvedor, cara. E isso é legal, assim, eu consegui ter esse ânimo de novo, essa sensação que, porra, só quem é dev mesmo, cara, sabe? Assim, é muito maneiro a gente pegar alguns desafios, algo que a gente não tá tão acostumado ou que a gente não tem tanto conhecimento, e ir estudando e resolvendo os problemas. E o principal, conseguir fazer com que funcione, né? Fazer com que funcione. E isso foi muito legal, cara. Outra coisa muito maneira que o Orion me trouxe, no meio do processo, eu precisei criar um proxy onde assim, a nossa conexão, ela sai ali do Chrome, passa por um proxy que foi feito em Go, que é outra linguagem que eu queria me desenvolver, e então ela vai para o servidor final. Então olha só que legal, eu tive que fazer um proxy em Go. Onde que eu iria precisar fazer esse proxy em Go se eu não tivesse me expondo a novos projetos, né? E isso é muito interessante, cara. E provavelmente mesmo, eu não iria fazer isso aqui se hoje a gente não tivesse em inteligência artificial, galera. Então, assim, muito maneiro isso aqui. E por último, de fato, o que eu tenho colocado mais energia, o Zapize, cara. E aqui é onde eu consegui ter mais aprendizado a nível de orquestração de agentes. Porque qual é o objetivo da Zapize, né? Aqui é conseguir fazer com que, por exemplo, qual que é a dor, né? Então, eu quero comprar uma roupa específica, eu tenho que mandar mensagem para a loja. Esse atendente, ele vai ter que pegar o produto, mandar o produto para o cliente pelo WhatsApp, o cliente vê, ele manda outro produto, o cliente vê, e vai tendo essa interação. O que eu pensei? Cara, e se a gente conseguisse se integrar ao e-commerce, né, e oferecesse para as lojas um agente que ele fosse literalmente especializado em converter vendas. Então ele vai assumir o papel de um vendedor de fato. Esse foi o desafio inicial, cara. Assim, muito, mas muito interessante desenvolver isso aqui. Porque aí foi onde eu aprendi como orquestrar de fato um agente. Processo de planner, né, de policies, integração ali para consultar arquivos em RAG. Então, assim, pô, você imagina só, existem perguntas específicas que você vai fazer para a loja que eu não quero que a IA delire. Então, ela precisa ter as informações com base nas políticas da loja, né? Então, políticas de devolução, por exemplo, né? Enfim, entre outras informações que precisam estar no RAG ali. Isso me trouxe um aprendizado muito legal também. Enfim, além de outros pontos aqui que o Zapize me permitiu me desenvolver, né? E tem permitido porque é um projeto que ainda está evoluindo. E assim,
qual é o aprendizado de tudo isso aqui, cara, nesses, não sei, cerca de 3 a 4 meses desenvolvendo projetos? O primeiro ponto que vocês vão perceber é que eu pulei de um projeto para outro. Isso é necessariamente, eu diria, a nível de negócio, não é muito produtivo, vamos dizer assim. O ideal seria que eu tivesse dado um foco maior para um projeto específico para fazer esse projeto crescer de fato, né? Só que o ponto importante é que minha motivação maior, dessa vez, diferente de outras vezes que eu fiz projetos assim, não foi o lado financeiro da coisa, né? Então eu não tive essa ambição tão grande de fazer com que esses fossem, nossa, SaaS milionários. Não. A minha principal motivação foi tirar as ideias da minha cabeça, colocar em prática e guiar esse desenvolvimento com inteligência artificial para eu me desenvolver nesse processo. E foi o que aconteceu. Em cada projetinho desse aqui eu aprendi algo diferente. Você está me entendendo? Então assim, ó, isso foi algo extremamente benéfico para mim, tá? Só que a nível de negócio, eu acho que foi uma das coisas que eu pequei, tá? E aí eu tive 2 aprendizados principais. Um é que, de fato, eu sou bom, né, em tirar ideias do papel e transformar em produto de verdade utilizando tecnologia. Então, assim, isso foi é algo que, de certa forma, eu já sabia, né, pelos anos fazendo isso, mas foi interessante testar isso na prática novamente. Tirar a ideia do papel, trabalhar nessa ideia e transformar ela em realidade, utilizando tecnologia. Então, assim, ó, esse foi um ponto que eu validei. E qual foi outro ponto que eu validei? É que eu não sei vender, né? Então, assim, eu sou muito ruim no marketing, cara. E isso também é outra coisa legal, porque para pensar exatamente, tirando esses projetos da minha cabeça, né? Do papel e colocando na vida real, é que vai me permitir me desenvolver numa área que eu tenho essa certa dificuldade, certo? Então, assim, ó, eu caí no erro que muitas pessoas técnicas caem, que é se envolver muito com um produto sem olhar para o cliente. Isso é uma falha muito grave, pessoal, porque assim, ó, vamos falar da Zapizy, por exemplo. Eu desenvolvi diversas features, né, diversas funcionalidades que não necessariamente vieram de uma dor clara do cliente. Então, você concorda comigo que eu posso colocar esse produto, né, eu consegui o primeiro cliente, esse cliente olhar para esse tanto de funcionalidades que eu gastei muitas horas desenvolvendo e falar que não precisa de nada disso, porque ele precisa, na verdade, de outra coisa. Então, assim, porra, provavelmente quem já consome muito conteúdo de size, etc., vê o pessoal alertando muito sobre isso e, de fato, eu vi isso na prática. Eu vi que, assim, sem o usuário final, sem você captar clientes, cara, a nível de negócio, o seu produto fica meio que sem alma, sabe? Vamos chamar assim. Mas, Lucas, assim, ó, isso é um grande problema, de fato? Eu não considero, né? Porque agora eu posso me desenvolver com marketing, por exemplo. Mas o que ficou aqui para mim, de fato, foi o aprendizado de cada produto desse. Então, assim, ó, agora, para quem é desenvolvedor, eu acredito que a gente está vivendo uma fase um pouco diferente. Você consegue ainda mais tirar as coisas do papel, né? Então, o seu portfólio agora não precisa mais ser coisa simples. Você consegue mirar um problema específico e criar uma solução completa para esse problema. Ele não precisa ser um problema grande, pode ser um problema bem pequeno, mas você consegue sim agora, com o auxílio de Code Agents, por exemplo, criar grandes projetos, cara, que realmente vão chamar atenção e vão validar o seu conhecimento. Então, eu acho que isso é o maior aprendizado de todos, né? Essa, de certa forma, liberdade, né, que a IA trouxe para a gente conseguir fazer isso aqui. Em pouco tempo, tirar alguns projetos da cabeça e tornar realidade, certo? Agora sim, ó, qual o próximo passo aqui para eu me desenvolver a nível de marketing? É exatamente conseguir vender esses produtos, que eu não sei se vai ser de fato o que eu vou fazer, né? Apesar que o Zapizy, eu realmente estou muito motivado com ele, porque, cara, ficou muito legal, pessoal. Ficou muito legal e eu quero falar um pouco mais sobre ele e das suas integrações. Mas é isso, cara. Basicamente, esse foi o resumo e como está sendo o ano, né? Eu tô botando essa energia em criar projetos, etc. Porque, inclusive, no meu trabalho principal, isso aqui, cara, tudo me traz muitos insights. Por exemplo, aqui no Zapizy, eu fiz um esquema para conseguir traquear, né, as decisões que a IA está tomando e se ela está realmente dentro do escopo de
criar uma espécie de traces, né? Cara, isso foi muito interessante. E esses traces eu nunca teria construído se eu não tivesse a velocidade que eu tenho hoje. Porque, por exemplo, ou eu ia olhar log, eu ia fazer muitas coisas, mas dificilmente eu ia construir uma funcionalidade ali de trace do front, no back, que me desse informações tão detalhadas do jeito que eu fiz. Então, assim, isso é interessante. E essa forma de ver o problema, quando eu estou no meu dia de trabalho mesmo, eu consigo ter insight com base no que eu construí nesses projetos. Então, isso é muito interessante, cara. Então, o meu conselho final para você é aproveite essa oportunidade e se desenvolva. Tire projetos do papel, coloque para fora o que você tem em mente e às vezes, pô, para quem é dessa época mais antiga, né? Não é tão antiga assim, mas pô, comecei ali mais ou menos de forma profissional em 2017 e 2018. Já fazia alguns sites antes, etc, mas não era algo profissional, né? Profissional foi 17 e 18. Então, assim, a gente não tinha essa facilidade. Então, era um pouco mais difícil, mas agora dá, cara. Agora dá. Olha só. Essas landing pages que eu construí aqui foram todas com Lovable. Pô, não tá legal. Eu sei que não tá legal. Poderia estar melhor. Né? É bem padronizado. Você acaba ficando com a mesma landing page que muitas outras pessoas. Mas se você decidir se especializar um pouquinho mais, você já consegue entregar uma landing page mais completa, cara. E assim, isso antes era muito complicado. Assim, as fases que eu mais esbarrava e parava quando eu estava construindo esses tipos de projetos no passado era criar uma logo, era criar os posts, entende? Era criar uma landing page. Porque, pô, às vezes a gente fica muito ali voltado para a parte técnica e perde um pouco dessa parada da beleza ali. Não é todo mundo que tem essa habilidade. Eu, por exemplo, não tenho. O UX, para mim, assim, é triste, mas agora com inteligência artificial é diferente e a gente consegue caminhar mais, cara. Então, assim, esse é o que eu tenho para falar aqui com vocês e eu espero conseguir trazer um pouco mais de detalhes sobre cada projeto desse, né, para poder contribuir com vocês de alguma forma e ajudar no desenvolvimento de vocês, certo? Então, tamo junto, pessoal. Vamos aí pro próximo vídeo.